Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no domingo, dia 12 de janeiro. Hoje celebramos a festa do batismo do Senhor. E com isso nós encerramos o tempo do Natal. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de João, capítulo 3, versículos de 15 a 16 e depois de 21 a 22. Naquele tempo, o povo estava em expectativa e perguntava no seu íntimo se por acaso João não seria o Messias. Mas João procurou tirar essa dúvida dizendo: eu não sou o Messias. Eu sou aquele que veio para preparar os seus caminhos. Eu batizo com água, mas depois de mim virá aquele que batiza com Espírito e fogo. E eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E muitos se aproximavam de João para receber o batismo. E também Jesus naquele dia se aproximou de João para ser batizado. Depois de ser batizado, enquanto Jesus orava, eis que o Espírito Santo desceu do céu sobre ele em forma de pomba. E o céu se abriu, e uma voz veio dizendo: este é meu Filho amado, em quem eu coloquei todo o meu amor. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje estamos encerrando o tempo do Natal, aquele tempo que nós iniciamos no primeiro domingo do Advento de 2024, onde passamos por todo um tempo de preparação como se fora um grande retiro espiritual no mundo todo, chamado Advento. Depois celebramos a Natividade do Senhor. O Senhor veio participar da nossa história. Veio viver a nossa realidade, veio chorar as nossas dores, veio experimentar as nossas dificuldades e também veio experimentar as belezas e as alegrias de nossa vida. Chorou as nossas lágrimas, morreu e ressuscitou e está vivo na glória do Pai. Por isso hoje nós encerramos todo esse tempo com a grande pergunta: se nós nascemos do alto ou não? Se o Espírito do Senhor está sobre nós ou não. Porque na primeira leitura de hoje, retirado do profeta Isaías, é justamente esta apresentação que Deus faz do seu Filho amado: eis o meu servo, em quem eu coloquei o meu Espírito. E ele viverá a obediência plena à minha vontade. E ele vai reger os povos, vai congregar os povos. E ele será uma luz, ele será um pastor para o meu povo. Ele vai trazer a alegria e a justiça para o meu povo. Por isso nele eu coloquei todo o meu amor. O Evangelho também nós encontramos o povo numa expectativa pela realização das profecias messiânicas, numa expectativa por dias melhores, por sonhos melhores, por uma esperança. Creio que seja esta também a grande expectativa que o ano jubilar quer despertar em mim e em você, peregrinos da esperança. Vivermos essa expectativa apesar da violência das guerras, apesar das pobrezas, apesar das corrupções, apesar de uma sociedade, um mundo totalmente dividido e armado, porque os corações estão armados novamente. São os corações que estão armados. E aqui então, nós somos convocados a vivermos essa expectativa de uma esperança. Peregrinos na esperança, porque a esperança não nos decepciona. E é João que vai apresentar essa esperança para mim e para você nesse dia de hoje. Mas é preciso estarmos também com os corações e a vida cheias de expectativas, de esperança, para poder presenciar as grandes maravilhas do Senhor. O povo estava em expectativa e começou a eleger então os seus Cristos, os seus Salvadores, porque quando cada um de nós estamos também cheios de expectativas, podemos também incorrer no risco de falsos salvadores da pátria, de falsos messias. Pensamos, por exemplo, que a guerra será a salvação, pensamos que a ciência será a salvação, pensamos que esse político ou aquele será essa salvação, pensamos que essa ideologia ou aquela outra será a salvação, pensamos que esta bandeira ou aquela bandeira será esta salvação, e com isso nós vamos armando de violência e de preconceitos os corações dos povos.
Então, novamente, João vai dizer, eu não sou o Messias. As bandeiras não são os Messias. As ideologias não são os Messias. Os políticos não são os Messias. As religiões não são os Messias. Mas são tão só instrumentos que podem ou não fazer essa esperança acontecer, mas também pode nublar toda essa esperança com trevas, com nuvens de trevas, com violências, com corrupções, com desejos desenfreados de riqueza e de poder. E assim nós vamos criando uma sociedade toda dividida, como está o nosso mundo também atualmente, armado no coração, violento no coração, principalmente movido pelas ideologias. Nem direita e nem esquerda será a salvação, mas o Senhor. Por isso João diz, eu não sou o Messias. Eu vim batizar com água, mas depois de mim virá aquele que vai batizar com fogo e com Espírito. E é isso que Jesus diz, eu vim para lançar fogo sobre a terra. E como eu gostaria que esse fogo já estivesse aceso, que essa fornalha ardente já estivesse acesa e queimando os corações de todos os homens e mulheres, como aquela sarça ardente do deserto que Moisés presenciara, que queimava e não se consumia, porque assim é a esperança. Queima e não se consome. João diz, eu só vim batizar com água, eu só vim preparar o caminho, mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso que eu. Ele vai batizar então com fogo e com Espírito. Jesus vai até João, recebe o batismo, e depois que Jesus é batizado, ele está orando. Jesus está sempre em oração, principalmente nos momentos mais difíceis da vida ou nos momentos onde ele tinha que tomar decisões profundas. Nós encontramos Jesus em oração. E nesse momento, depois do batismo, Jesus está em oração porque ele diz, tudo que pedirdes ao Pai em oração, ele vos dará. Se pedirdes ao Pai, ele vos dará o Espírito Santo. Jesus está em oração. E aí então que vem o Espírito e diz, este é meu Filho amado, em quem eu coloquei todo o meu amor. No Tabor vai acrescentar, escutai-o. E nas bodas de Caná, Maria também vai dizer, ouvi tudo que meu filho disser. Meus irmãos, minhas irmãs, é preciso que eu e você experimentemos esse fogo. É preciso que eu e você renasçamos desse batismo, para tomarmos consciência de que aquele batismo que nós recebemos na pia batismal, que nos fez sacerdotes para apresentar nossas orações ao Pai, que nos fez profetas para falar em nome do Senhor, e que nos fez também reis, herdeiros do reino. Esta é a força do fogo e essa é também a força do Espírito que o Senhor nos concedeu para que a gente possa testemunhar a presença dele em nosso meio. Então, assim, na segunda leitura, o apóstolo Pedro vai dizer, agora eu compreendo que Deus não faz distinção de pessoas, mas que de todos os povos, de todas as raças, aqueles e aquelas que temem o seu nome e que praticam a justiça, esses pertencem ao povo de Deus, porque são homens e mulheres que nasceram do fogo e nasceram do Espírito. Bem-aventurados os pobres, porque deles será o reino dos céus. Aqui está o Espírito das bem-aventuranças, porque os puros de coração, eles veem a Deus. Porque os justos, eles veem a Deus e são também testemunhas de Deus. Que esta palavra de hoje, ao recordar o batismo de Jesus, ajude a mim e a você também a compreendermos que nós fomos mergulhados no mistério de Cristo, que morremos com Ele para as coisas erradas, para revivermos para uma vida nova. E assim, como homens e mulheres, devemos agir na força do Espírito. E na força do Espírito, daquele Espírito que recebemos de fogo e de Espírito, nesse batismo, que possamos testemunhar Jesus no transcorrer desse ano. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Ontem abrimos também as festividades dos 800 anos do Cântico das Criaturas. Então toda a família franciscana no mundo estaremos também refletindo sobre o Cântico dos Cânticos de São Francisco. Louvado sejas, meu Senhor, por todas as tuas criaturas. Paz e bem, até amanhã se Deus quiser.